Ótima notícia para você, concurseiro, que está buscando uma oportunidade para mudar de vida. Foi publicado o regulamento para o próximo concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí, ficou interessado? Quer saber mais? Então fique aqui comigo, que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre essa oportunidade. Eu sou a professora Ana Cláudia Filipini, estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concurso. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Então vamos falar um pouquinho sobre esse concurso do TJRJ. E daí, o que a gente sabe até o momento? A gente sabe o seguinte, que o regulamento foi publicado e o edital deve sair em breve. Isso mesmo, o edital deve sair até junho de 2025. E quais são os dados que eu tenho a respeito deste concurso público? Eu tenho que os cargos são para analista e técnico. Já já eu falo um pouquinho mais sobre eles, tá? Esses cargos, vou falar das especialidades, o que está previsto no regulamento, mas eu já posso adiantar. Quando eu falo do cargo de técnico, eu estou falando de ensino médio, já de analista e ensino superior. Tem oportunidade para todo mundo, tá? E quantas vagas? Pois então, esse concurso ele vai seguir aquele padrão de cadastro de reservas, mas não se preocupa que isso é uma tendência. E eu vou mostrar, inclusive, a quantidade de cargos vagos para o Tribunal de Justiça. Quantos cargos vagos existem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? A banca, tem banca? Tem sim. A banca é a OCP e a remuneração ela varia de R$ 5.585,54 para o técnico a R$ 9.363,84 para analista. Isso sem contar os benefícios. Então vamos falar um pouquinho desse regulamento. Olha o regulamento aqui. Esse regulamento que está estipulando, que está dizendo. Só quero te falar o seguinte: esse regulamento ele vai trazer a base, ele trouxe as bases de o que esperar para esse concurso. Por quê? Porque ele fala quais são os cargos, ele vai dizer as especialidades e ele vai também falar da prova. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes disso, olha aqui o que eu prometi. Conforme o Tribunal da Transparência do Estado do Rio de Janeiro, o que a gente tem de cargos vagos? 1.413 cargos vagos. É isso mesmo. Tem bastante cargo vago. Então, se você é daquele que não presta concurso porque só tem previsão de cadastro de reserva, eu acho melhor você mudar de ideia. E sem contar que tem aquela coisa interessante, porque quando sai pouquíssimas vagas, uma vaga, duas vagas, quando vai ver a relação de candidatos por vaga, o pessoal se assusta, porque parece que tem muita gente já cadastro de reserva e eles não conseguem fazer. E aquela sensação psicológica, porque é psicológica mesmo, porque você só precisa de uma vaga e ela vai ser sua. Então pense bem, porque muita gente deixa de fazer o concurso público por conta de previsão. Mas olha aqui, tem mais de 1.000 cargos vagos, então a possibilidade de ser chamado é muito grande, e muito grande mesmo. Então vamos falar um pouquinho dos cargos que estão previstos no regulamento. Já começo dizendo que são 20 especialidades, né? São 2 cargos e 20 especialidades. A primeira especialidade é para aquele que tem ensino médio, que é o cargo de técnico de atividade judiciária. Para prestar esse concurso, basta ter o ensino médio. Já para analista, eu preciso de ensino superior, e aqui vai variando de acordo com essas especialidades. E essas especialidades são 19, isso mesmo, eu não falei que são 20, o técnico mais as 20 especialidades de analista. Então, eu tenho analista aqui de qualquer, aquele que tem qualquer ensino superior, não precisa ter uma graduação específica, e eu tenho os demais. Então, eu tenho analista judiciário, sem especialidade, eu tenho contador, eu tenho especialista em execução de mandatos, que esse daqui é para quem tem a graduação em direito. Eu tenho o psicólogo, eu tenho assistente social,
Eu tenho da especialidade comissário da Justiça, da Infância e da Juventude, esse também precisa ter direito. Eu tenho o médico, médico psiquiatra, o analista de negócios do grupo de informações, eu tenho um analista de infraestrutura, eu tenho também o analista de sistemas, analista de projetos, analista de gestão de tecnologia da informação e comunicação, eu tenho analista de inteligência artificial, eu tenho analista de segurança da informação, eu tenho cientista de dados, arquitetos de dados, engenheiro de dados e, para a gente finalizar, analista de dados sênior. Todos esses daqui foram as previsões contidas nesse edital. Olha que legal, são 20 possibilidades e uma delas é para você. E você vai conseguir e você vai ser aprovado nesse concurso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais dele, o que, que a gente sabe até o momento sobre esse concurso. Aqui a gente tem uma estrutura remuneratória, que é até interessante eu falar, porque essa estrutura remuneratória, muitas vezes aquele concurseiro, ele olha o valor da remuneração e ele fala: "Ah, não vou". Só que muitas das vezes o que consta no edital é apenas o que a gente chama de vencimentos básicos, porque a remuneração ela vai variando de acordo com algumas espécies. Eu tenho o quê? Eu tenho subsídio para algumas categorias, que é um valor único que é pago para determinadas categorias. Eu tenho o salário que é pago para aquele empregado público, aquele vinculado ao regime seletista, e eu tenho os vencimentos, isso mesmo, no plural, do qual eu tenho um vencimento básico e os demais benefícios. Esse concurso, a carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para esses cargos é o quê? É por meio da remuneração vencimentos. Então eu tenho um vencimento básico e eu tenho os agregados a esse vencimento. E aqui a gente tem, aqui dá para ver mais ou menos o valor do vencimento, das gratificações, fazendo com que aquele cargo inicial, aquele que ingresse na carreira de analista, ele tenha uma remuneração de R$ 9.363,84. Isso sem contar que, se for analista daquela especialidade, execução de mandatos, ele tem também um valor a mais, ele tem uma gratificação de caráter indenizatório no valor de R$ 3.242,58 e também tem aquela gratificação de capacitação, que ela vai variando de acordo com a especialidade. Então, eu tenho 7,5% para graduação, 10% da especialização, 12,5% para mestrado e 15% para doutorado. Esse é para analista. E o técnico? Como que está a remuneração do técnico? A mesma coisa, eu tenho um vencimento básico. Olha como ele é pequenininho, porque se eu olho o vencimento básico, eu falo assim: "Ai, não vou prestar. Como que eu vou prestar um concurso de nível médio que tem um vencimento de R$ 1.895,18? Mas espera aí, esse é só aquele vencimento. Eu tenho aquelas gratificações que elas estão na remuneração. Então, todo mês aquela pessoa ela vai receber um valor maior. E o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma remuneração inicial de R$ 5.685,54, que pode chegar até o final de R$ 11.907,78, atualizado conforme a última planilha do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de 2025, tá bom? E o que, que a gente tem também? Aqui é um ponto bem interessante, porque o regulamento ele já vai definindo as bases desse concurso e ela diz o seguinte: ou vai ser realizado um concurso para cada uma das especialidades, ou seja, aqui esse artigo 4 ele fala: concursos serão independentes e subdivididos por cargos, mas ele dá a possibilidade de subdivisão por região, de fazer a subdivisão, esse concurso, com base nas regiões, aí vira um concurso regional, e com base nisso as pessoas já vão escolher aqueles candidatos, eles vão escolher aquela determinada região, lembrando que só pode escolher uma região. E isso está previsto expressamente neste regulamento do concurso. Mas
Como que você vai saber qual a região? É simples. O tribunal, ele tem as regiões aqui, o próprio tribunal, ele faz a subdivisão das regiões dele. Então aqui eu tenho, em cores diferentes, quais são essas regiões do Tribunal de Justiça. Então, se o concurso realmente ele vier regionalizado, dividido por regiões, ele vai ser para essas áreas. E perceba que a gente tem aqui diversas áreas, a gente tem 12 regiões, mas aqui eu vou voltar mais um edital, ele fala subdividido em até 11 regiões, tá? Então, embora temos mais regiões, aqui esse regulamento, ele já fala expressamente que essa subdivisão ela vai ser de até 11 regiões. E tem mais alguma coisa, tem mais algum dado para te ajudar nessa preparação? Porque o edital está vindo, o edital está saindo em breve. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho as etapas. Eu tenho que há uma prova objetiva de conhecimentos técnicos de natureza eliminatória e classificatória, e eu tenho também uma prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório. Com relação às demais etapas, eu tenho um exame de títulos para aqueles que vão prestar para analista e para todos, de um modo geral, comprovação de sanidade física e mental e comprovação dos requisitos para investidor no cargo. Ou seja, se você vai prestar para técnico, você vai ter que comprovar que possui um ensino médio completo, tá bom? E para aproveitar essa vibe de concursos e essa oportunidade que vai sair em breve, eu vou aproveitar para te convidar para um evento que a Nova está realizando, que é a assinatura vitalícia. No dia 7/4, às 20 horas, nós vamos liberar o maior desconto do ano. E para você que quer garantir, não perca tempo. Aonde que está isso? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar mais informações a respeito dessa oportunidade. Ela vai ser a sua última oportunidade para adquirir com R$ 1.000 de desconto. Então ative esse lembrete, participe, porque vai ser uma oportunidade para decolar a sua vida de concurseiro. Então eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!